Quantas colheitas cabem em 100 anos? Seu Adão não sabe o número ao certo, mas já viu muito grão nascer e ser colhido. No dia inteiro tem quantas colheitas a gente fez. Muitas colheitas, muitas caminhadas. E eu tenho orgulho de ser agricultor. Eu tenho orgulho. Se eu puder. Até agora que eu não pego mais, porque a enxadinha, porque agora eu saio fora, sendo magalhães, eu não paro de pé, né? Mas enquanto eu parava de pé, eu volta e meia estava ali. Até os 90 anos eu ia para a nossa ilha lá. Ao se tornar centenário, o agricultor faz jus ao significado de seu nome. O homem criado da terra. Ele que fez dela a grande aliada de seu trabalho. Pioneiro da cidade de Cascavel, no Paraná, Adão Carvati e sua família foram alguns dos primeiros moradores do município. E os Carvati foram semente para que a cidade crescesse e prosperasse. Como eu vim parar em Cascavel, meu pai que me trouxe. Eu era piazão ainda naquele tempo. Meu pai ele morava em Santa Catarina, veio de Santa Catarina, né? Aí ele veio para Garapuava. De Garapuava ele veio para Laranjeira. De Laranjeira ele veio para Cascavel. Nós saímos de Santa Catarina no ano de 36 e chegamos aqui no ano 38. Em Cascavel não tinha cidade. Ele tinha umas 20 casinhas lá perto da igreja de Santo Antônio. Para cá não tinha, era tudo mato, tudo. Essa era a estrada de chão. A gente veio de carroça, veio viajando de carroça devagarzinho. É quase pioneiro, porque já tinha. Aqui tinha 10 moradores, São João. 10. Cascavel a gente não sabe quantos tinha lá, porque a gente não contou aquele tempo, né? Quando a gente chegou aqui, não era Cascavel, era Encruzilhada. Daí eles foram trocando o nome. Eles quiseram botar o nome de Aparecida dos Portos, mas não sei por que ele não deu. Daí eles botaram Cascavel, tinha muita cobra, tinha muita cascavel. Então ali, eles falam, a gente não viu falar, né? A gente plantava o milho, feijão, depois a gente plantou arroz, e depois plantou trigo também, mas primeiramente era só milho e feijão. E daí as verduras, assim, batata, mandioca, essa verdura de horta, né? Bem os primeiros anos era só para o consumo, depois a gente foi já vendendo um pouquinho, porque não tinha onde vender. Cascavel não tinha nada para consumir, né? Então, assim a gente, quando precisava fazer uma compra grande, podia ir para Foz do Iguaçu, para comprar sal, querosena, farinha de trigo, todas essas coisas, porque Cascavel tinha só 2 casas pequenininhas de comércio, né? Então, a gente tinha que ir para Foz do Iguaçu ou Laranjeira, né? Então, para nós era mais fácil ir para Foz do Iguaçu. A gente gastava 6 dias para chegar lá, de carroça. Gastava 6 para ir e 6 para voltar. Ao longo de 100 anos, muita coisa mudou. A agricultura totalmente manual se tornou tecnificada. Um grande desafio para os produtores rurais da época. No início a gente trabalhava com enxada, foice, e daí depois veio, contado dele, daí veio a tração animal, né? E daí quando eu já fui junto para a roça, então veio o primeiro trator que se chamava Tobata. E daí depois desse Tobata, daí veio os outros trator, né? Aí foi evoluindo ali assim para facilitar na agricultura. Por volta de 1970, 75 talvez, daí depois acostumou, né? E vamos dizer assim, conforme vai evoluindo, aquilo que está dentro das condições da gente financeiramente vai sendo usado. Naquele tempo não tinha outro jeito, era só agricultura mesmo. E a gente gostava, porque se criou isso, tinha que gostar, né? Gostava, aprendeu a gostar. Porque
já desde pequenininho a gente ia trabalhar. Mas eu era piazão pequeno ainda, então meu pai ia para a roça trabalhar, eu queria junto com ele, né? A saudade do passado se mescla com as bênçãos do presente. Você sente assim que parece que ele não derrama lágrima, né? Mas ele se emociona bastante, né? Então eu acho que ele sente saudade desse tempo, né? Não faz muito tempo, ele andava ainda por aí, por em roda da casa com a canchada, né? Depois que ele ficou mais fraco, daí não, né? Mas ele, quando podia, ele estava lutando. Ele, assim, quando é época de planta, né? Então, ele está sempre perguntando, né? Já estão plantando, já terminaram de plantar, como é que está o plantio, na época da colheita também. Então, a gente leva ele aos pouquinhos lá com o carro na roça, né? Para ele ver. Então, a gente percebe que ele tem saudade de estar envolvido. Às vezes a gente se fica hoje pensando, se fosse hoje, a gente fazia diferente do que aquele tempo lá. Então a gente naquele tempo tinha assim uma cortina de terra, a gente chegou a se dizer, chega esse tipo de trabalhar. Se fosse hoje, não. Hoje queria mais. Então hoje consegui mais coisa para fazer, né? A evolução da agricultura também ocorreu com a chegada das cooperativas, que trouxeram mais liberdade para agricultores como seu Adão. É que hoje você colhe, não precisa guardar no paiol, você já leva, deposita, por exemplo, tem as cooperativas, essas coisas. Então hoje está mais fácil para se viver. Antes de vir as cooperativas, então os agricultores, todos os agricultores, né? Eu falo pelo meu pai. Então era assim, a gente produzia o alimento e daí vinha os comprador, encostava o caminhão para comprar aquilo que a gente produziu e pagavam aquilo que eles queriam pagar. Então era sempre aquela coisa assim, de esperar que o caminhão viesse e pagasse um bom preço, né? Aí depois da cooperativa, então foi assim, alguém veio para ajuntar aquilo que todo mundo produzia, colocar num lugar só e pagar um valor determinado. Então não tinha mais aquela coisa de pro Adão foi pagado esse valor, pro João foi pagado aquele valor e pro José menos ainda. Desde que a Copavel foi fundada, então, vamos dizer assim, logo o meu pai se associou lá, né? Ele é lá da primeira leva de associados, né? E então a Copavel veio para facilitar essa questão, como eu comentei antes, de trazer um valor determinado para que todo mundo tenha o mesmo valor na sua safra, né? E ajudar na questão do colocar o agrônomo para vir na agricultura para ajudar os agricultores a ter uma produção melhor. Porque antes, então, vamos dizer assim, a gente plantava, mas era aquela planta assim, sem ter uma adubação boa, sem ter um acompanhamento ali durante o processo do crescimento, da floração, da colheita. E a Copavel veio e trouxe o agrônomo para ajudar nessa questão. Em um século, muito foi plantado. Debaixo de sol e de chuva, quase tudo se transformou. Mas algumas coisas continuam as mesmas. O agricultor de hoje, ele não escuta muito com vocês. Como é que você vai dizer do tempo daquele tempo? Eles vão dizer assim, já era. Então, a gente
você dizer que tem que trabalhar, tem que para produzir, tem que fazer esforço, trabalhar muito para poder fazer alguma coisa. Como é que é? Cercado um pouquinho. E não ser nervoso, essas coisas assim. Ser feliz. Não ficar bravo assim. Não. Graças a Deus que a gente conseguiu. Porque assim, por exemplo, alcançar os 100 anos é porque é só por Deus mesmo. Porque se Deus não quiser, a gente não vai até lá, né? Este homem da terra hoje não coloca mais as mãos no solo, mas seu legado continua por meio de seus filhos e netos. Dos 8 filhos, todo mundo na agricultura, que a gente aprendeu com ele. E aprendeu a valorizar a agricultura e não destruir, né? Que é não ficar derrubando árvore à toa, não. Pegar aquilo que é necessário e o resto fica lá no mato. Era nisso que a gente se criou. Então a gente pegou aquele amor daquele trabalho e foi continuando. Eu vejo ele como um bom pai, um bom agricultor. Ele lutou muito, né, para conseguir o que tem hoje, né? Os filhos têm porque ele com a mãe lutaram muito, né? Para hoje os filhos têm um começo, né? Para eles tocar para frente a vida de agricultor, né? Para Cascavel e para todos os agricultores, Adão Carvati é um exemplo de que um solo fértil começa no coração daqueles que plantam. Ele, vamos dizer assim, viveu da agricultura, foi feliz aqui na agricultura, transmitiu o conhecimento dele e continua sendo feliz aqui. Porque a gente vai para a cidade, fazer as coisas que a gente tem para fazer na cidade, mas a gente passou da hora, ele já diz, mas estão demorando muito, vamos para casa, né? Muito orgulho, porque aquela época era agricultor, né? Não tinha outra escolha, né? Ele já nasceu daquilo, daí foi ensinando nós, né? E daí como tinha pouco recurso para dar estudo para nós, mas foi muito orgulhoso tudo que ele fez por nossa família, né? Primeiro, o caráter dele, a fé dele, o amor de pai que ele deu para os pais, deu para os pais dele, né, que ele cuidou do pai dele. Então a gente percebeu que ele tinha muito amor com os filhos, com os netos, com os bisnetos, tataraneto, tudo isso. Eu espero que alguém da minha família, dos meus filhos, sigam como ele, né? Também, né? Tem um pouquinho dessa herança dele, né? Para chegar lá, né? Tenho orgulho dele ser agricultor, tenho orgulho dele como pessoa, tenho orgulho dele como pai. Meu nome é Adão Carvati e eu fui agricultor e sou agricultor ainda. E eu tenho 100 anos de idade, 100 anos e 6 meses. Adão Carvati, 100 anos, agricultor. Uma homenagem a todos os homens e mulheres da terra.